apresentando o programa esportivo em tudo quanto é horário. A senhora descomplica a vida de qualquer torcedor. Oh, coisa linda. Segunda a sexta, fazendo propaganda aqui, Esporte Total, eu e Craque Neto, 11 horas da noite, para falar Cuidado só que o sobre Neto Copa é meio do louco, Mundo. mas é gente boa. Gente boa demais, não fala assim do craque, não. Mesmo depois, gente, da Copa do Brasil, a conquista que o Dorival Júnior conseguiu com o Flamengo, né, neste ano, e a Libertadores, o Dorival Júnior não fica no Flamengo, esse é o assunto dos últimos dias, e o técnico afirmou que a diretoria rubro-negra entendeu que seria, sim, um melhor momento de uma mudança. Desde a minha chegada ao Flamengo, a minha única preocupação, a minha única atenção e todo o respeito possível foi dedicado a esse clube. Disse a diretoria ao final dos campeonatos que o ano de 2023 não seria diferente, que a minha atenção estaria totalmente voltada ao Clube de Regatas do Flamengo. Financeiramente não seria um problema a nossa renovação, como nunca foi em clube nenhum que eu estive. A diretoria entendeu, e eu respeito isso, que esse momento seria um momento de uma mudança. Quero deixar aqui um agradecimento de coração a todos os jogadores, a todos os funcionários do clube, que fizeram do nosso dia a dia um dia a dia leve, tranquilo, de trabalho, dedicação e comprometimento com essa entidade. Eu carrego no coração toda a história e toda a participação de cada um de vocês, que às vezes, sem ter de onde tirar, estão ali acompanhando o clube, torcendo, fazendo com que o Maracanã seja sempre um palco maravilhoso e decidido, fazendo com que o Flamengo se sinta cada dia mais forte, confiante e lutando pelas melhores posições em cada competição. Muito obrigado a todos vocês, de coração. Muito obrigado da forma como fui recebido nesse clube. E tentei fazer o meu melhor. Entreguei tudo o que foi possível para que pudéssemos alcançar esses 2 grandes títulos que acabaram acontecendo com o apoio de cada um de vocês. Um beijo no coração, o meu sincero agradecimento e respeito a cada um de vocês, torcedores e simpatizantes do Clube de Regatas do Flamengo. Dorival Silvestre Júnior. Conheço desde menininho, quando ele era mascote da Ferroviária, a terra dele. Tremendo bom caráter, igual o tio, o Dudu e Ademir da Guia. Foi sacaneado lá. E ele, Dorival, é muito melhor que o português que deixou o Corinthians na mão. Muito melhor o Dorival. Vocês não foram inteligentes aí no Flamengo. Para não dizer que vocês foram burros. E acertaram antes, hein? Porque não é possível. O cara falou que eu vou voltar para Portugal porque eu tenho que cuidar da minha sogra, não sei mais de quem, da mãe, da... Agora, em seguida, ele sarou todo mundo lá. Não é mesmo, Maria? Pois é, a gente está acostumado aqui no Brasil com a lei de talião, né? Então, a desculpa ou a boa parte dos advogados da diretoria do Flamengo que ainda não se pronunciou em relação ao que ele fez com o Dorival, é porque o Dorival antes teria feito com o Ceará e antes o Ceará teria feito com não sei quem, então aqui como se as coisas teriam que ser pagas pela mesma moeda. Não é a mesma coisa. O Dorival, na semana passada, recebeu uma minuta de renovação de contrato do Flamengo e havia algumas diferenças. E o próprio Flamengo anunciou que haveria um contrato que não havia previsão de liberação automática caso ele fosse convidado pela seleção brasileira. O Flamengo negociava com o Dorival e, paralelamente, negociava com o Vitor Pereira. E aí é que está a questão ética. Eu não sou professora de ética, também não sou juíza de direito. Então, cada um é que tem a sua opinião. Mas é uma grande advogada e cada um que jornalista. lide com as suas próprias opiniões. Do mesmo jeito que eu acho que não dá para torcer contra a saúde do Neymar, eu também não acho que dá para torcer contra a recuperação do Casagrande. Eu acho que são das mesmas... Você faz uma coisa, você às vezes recebe de volta. Eu acho que o que o Flamengo fez está no seu direito. Eu acho que o Flamengo pode contratar o técnico que ele quiser. Sobre ética, cada um tem a sua. No caso do Vitor Pereira, há exatos 12 dias, no dia 15 de novembro, está no Instagram dele ainda, ele posta oficialmente aquilo que a gente falou durante muito tempo, que ele tinha um problema de saúde na família, que ele precisava ir embora, que infelizmente ele não ia ficar, ficava triste, etc. e tal.
Se ele mudou de ideia, eu sei que o problema de família de fato existe. Esse é o post, último post dele. Se ele mudou de ideia, se o problema de família já não é tão importante assim, se o dinheiro é mais, apesar dele ter dito algumas vezes que ele tinha, você sabe quanto eu tenho no banco, eu não preciso trabalhar, cada um tem o seu direito. Eu acho feio. Eu acho que ele poderia terminar o contrato como ele terminou em vários clubes depois de um ano e falou, não vou renovar por motivos pessoais, agradeço ao Corinthians e ponto. Acho que a gente está acostumado com aquele companheiro de trabalho que não tem, que a gente não convidaria para nossa casa, que já matou a avó várias vezes para não ir trabalhar. Infelizmente é assim, né, Maria? Dessa vez é o técnico. O Flamengo quebrou a cara. Não, o Flamengo faz o que ele quiser. O Dorival Silvestre Júnior é melhor que o português. Então, uma coisa é o Flamengo pode fazer, o que o Flamengo pode oferecer, os títulos que ele pode disputar com mais protagonismo no Flamengo. Outra coisa é o que o Flamengo fez às costas do Dorival e o próprio Vitor Pereira, porque eu imagino se esse técnico que você está pensando aí em casa, esse mesmo brasileiro, tivesse feito com o Dorival Júnior o que o Vitor Pereira fez. Porque sabia que o Dorival Júnior tem contrato até dezembro, negociava a sua renovação e nas costas, sem dar um telefonemazinho, você está sabendo que me ligaram? A gente trabalha no meio de comunicação, que isso acontece muitas vezes também. Aqui não tem hipocrisia acontece em outros meios profissionais. Chegaram a anunciar, nós vamos tirar o Dorival porque ele vai para a seleção. E se não for? Entendeu? Então, só estou dizendo que não é só o técnico de futebol que faz isso, não é só o Vitor Pereira, não é só português. Mas se um técnico de futebol brasileiro ou de qualquer outra cidadania, antes que falem que eu estou sendo xenófoba, qualquer técnico de futebol negociasse nas costas, como o Vitor Pereira fez com o Dorival, a gente estaria falando aqui descendo a ripa. Então, eu acho que a gente tem que entender. Agora, o Flamengo contrata quem ele quiser. E o Vitor Pereira trabalha onde ele quiser. O que ele falou vai ficar na história uma pessoa sem palavras. Flamengo, daqui a pouco eu quero deixar minha opinião também. Milton, mas antes, o presidente do Corinthians, né, o Duílio, teve um determinado momento que chegou a chamar o Vitor Pereira de irmão na sua despedida da equipe. Quero agradecer imensamente ao meu amigo, meu irmão Vitor Pereira, o profissionalismo máximo que ele e sua comissão, aí cita todos da comissão, dedicaram ao Corinthians. Em nome da Fiel, desejo sucesso, desafios no futuro, um abraço e vai Corinthians. E aí, Ronaldo? Parabéns ao presidente do Corinthians, foi traído. Tomou a facada do irmão nas costas. Tomou a facada do irmão nas costas. Mas assim, tipo... Foi bom. Ele não é um grande treinador. Eu vou na linha da Marília. Ele 10-1 pro Abel Ferreira. Eu me lembro muito bem de algumas coisas que ele fez no time. Mas Ronaldo, o Corinthians não tinha ninguém. Mas ele ganhou o quê, afinal de contas, né? Eu espero que ele tenha uma sorte melhor no Flamengo, que ele possa montar a equipe dele. Porque no Corinthians ele conseguiu ressuscitar jogadores que... Não vai virar. E já foram até afastados, se eu não me engano. Era o caso do Bambu, Matheus Vital. De novo, então, esses caras que ele trabalhou. Agora ele vai trabalhar com outros profissionais. Mas não morria de amores por ele. O Corinthians é 1000 vezes maior que ele. Agora, uma pena, porque o próprio Duílio, falando assim, eu conheço muito bem o Duílio, foi uma facada doída num cara correto. Foi muito bem tratado do Corinthians. Então, o Vitor Pereira, ele deu uma facada num cara no futebol correto. E muitas coisas acontecem no futebol devido às consequências, né? Ele plantou uma coisa agora que ele vai acabar colhendo também. Essa que é a certeza. O negócio é o seguinte, isso aí tudo indica que foi trairagem mesmo. Ele saiu do Corinthians por causa da avó, por causa da mulher, não sei. Todo mundo sabe. Aí vai pro Flamengo que a família vai morar no Rio. Por que não podia morar em São Paulo? Isso aí foi combinado lá atrás. Foi trairagem. Marília foi muito bem no que ela falou, né, Milton? Imagine ele trabalhando num clube e outro treinador falando com o clube de e o Dorival ganhou tudo, foi dispensado. Exatamente. Então, eu acho que foi sim trairagem, foi sim falta de ética da parte dele. E isso que o Ronaldo falou é verdade. Tudo que vai, volta. Tudo que vai é a lei da vida. Tudo que vai, volta. Então, ou seja... Aquela bola que passa em cima da risca e não entra, mas por que ela não entrou? Sobre o atual estágio da negociação, só para... Porque as coisas andaram muito na sexta-feira e ficou se esperando o anúncio oficial do Flamengo. O André Hernan, repórter, que tem um blog no UOL, cravou já a negociação como finalizada, mas há alguns contratempos. A comissão técnica do Vitor Pereira é ele mais 10 pessoas, né? Um time de futebol mesmo, são 11. 2 deles, o Felipe, que muitas vezes apareceu quando ele estava suspenso, e o Luiz Miguel, que inclusive é cunhado dele, não gostaram e não se colocaram à disposição para permanecer na comissão técnica caso termine essa negociação com o Flamengo.
Eu sei que você não gosta do Marcos Assunção, mas tem que acioná-lo. Não, e o Kia, eu só estou terminando a informação, Milton. E o Kia Jorabichian, que é um dos empresários, esses técnicos mais estrelares, tem muitos empresários, mas ele é um dos representantes dele, procurado ontem por colegas nossos, disse que não sabia da negociação e que era contra o que estava acontecendo. O Corinthians ainda não se pronunciou sobre o que está acontecendo, mas, de fato, a apuração que eu tenho, conversando com as pessoas do Corinthians, é uma sensação de traição. Eu sou muito crítica das coisas que acontecem no Corinthians muitas vezes, converso muito com o Duílio, gosto dele, mas critiquei aqui várias coisas que ele fez. Agora, a gente não pode, assim como em outras situações, nesse caso, criticar a vítima. O cara posta, o cara fala que a sogra com uma doença que é difícil de tratar não pode ficar no Brasil, que ele precisa ajudar a mulher, que ele não vai renovar o contrato por causa disso. A culpa é do Duílio? Não, aí não tem não é culpa. A culpa foi da sacanagem. Você pode criticar o Duílio pela contratação do Fernando Lázaro. Eu preciso chamar a Assunção que não fala nada. Você pode criticar pelo Fernando Lázaro. Não, ela é a maior jornalista do Brasil. É isso que eu penso. E essa é a melhor apresentadora do Brasil de todos os tempos. Pode fazer a Lívia Nepomuceno. Não, quero que você opine aí a respeito dessa trairagem. Faltou ingratidão. A ingratidão é o mau hálito da alma. A questão não é ingratidão, Milton. A questão é a falta de ética. A questão é que o Dorival, tá lá ganhando títulos, está no Flamengo negociando a sua permanência e o Vitor Pereira não dá nenhuma ligadinha para falar, olha só, eu estou negociando com o Flamengo. Como é que está a sua situação aí? Então, acho que faltou ética. Isso aí não. E a sacanagem com o Dorival. Assunção, a gente pode usar todos os termos que cabe e funciona aí. Faltou gratidão ao Flamengo, porque o técnico Dorival chega no Flamengo e encontra a terra arrasada. Exatamente. Com o trabalho do Paulo Souza. Era 14º no Campeonato Brasileiro. Colocou o Pedro na seleção brasileira. Não ameaçava nenhum adversário. O Pedro foi para a seleção brasileira e no Flamengo jogou com o Gabigol, coisa que nenhum técnico fez. O Dorival, mais uma vez, foi o bombeiro do Flamengo. No final do ano, o presidente falou, estamos felizes com o Dorival, e quando eles estavam negociando com o Dorival, o Vitor Pereira já tinha na sua mesa a proposta do Flamengo, tanto que o Flamengo para de conversar com o Dorival, porque estava só na guarda do sim. Tudo dependia só do sim do Vitor Pereira. O Flamengo estava conversando com o Dorival e não era por conta de seleção. Pode ser Aliás, que a parabéns seleção... que a senhora antecipou ao lado do Neto. Um dia exclusivo. Antes de explodir. Aí a gente acabou não falando mais porque no Esporte Total já era reta final, mas eu disse pro Neto que tinha lá o Flamengo conversando com o Vitor Pereira e não tem nada a ver com seleção. A seleção pode chamar o Dorival. Não foi. Foi falta de caráter da diretoria do Flamengo, porque isso não surpreende ninguém. Eles trabalham assim. O Flamengo tem direito, sim, de contratar quem eles quiserem. Só precisavam ser honestos com o Dorival, porque eles falaram, estamos felizes com o Dorival. E tinha a cascata que ele ia para a seleção, eles começaram a tratar de renovar o contrato do Dorival e, de repente, começaram a cozinhar o Dorival. Então, era só questão de jogar limpo. Dorival, olha, decidimos mudar, vamos encerrar a negociação, porque agora o plano é outro. Não vem falar que estava feliz. E o Vitor Pereira, várias vezes no Corinthians, disse o seguinte, que estava muito feliz, tudo, mas o Corinthians não podia dar a ele o que ele queria, que era dinheiro para renovar, para contratar. E não vai fazer falta lá não, viu? E o Flamengo foi lá e ofereceu o que ele pode. Corinthians é milhões de vezes mais muito importante. Obrigado por nada, um abraço, tchau. O mala do Jorge Jesus deu certo e o Abel Ferreira também. Mas foi só. O que veio de português ruim de bola aí, o Santos uma vez inventou um tal do Aldo, não durou um mês.